Lucas olhou pela janela do seu apartamento, observando as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. O dia havia sido longo e cansativo, e ele mal podia esperar para escapar da pressão que sentia em sua vida cotidiana. Após o término tumultuado de seu relacionamento, ele precisava de um tempo para si mesmo, longe das lembranças que o assombravam. A ideia de acampar na floresta parecia ser a solução perfeita. Naquela manhã, ele se reuniu com seus amigos Sofia e Daniel para discutir os planos da viagem. Eles estavam animados, e a energia positiva deles era contagiante. Sofia, sempre cautelosa, fez questão de lembrar sobre as lendas que cercavam a floresta. Vocês sabem que dizem que há espíritos vagando por lá, certo? E que pessoas já desapareceram? Perguntou ela, com um tom de brincadeira, mas com um olhar sério. Ah, isso é só superstição, respondeu Lucas, tentando desviar a conversa. Vamos nos divertir e deixar essas histórias de lado. Precisamos relaxar. Daniel concordou, rindo da preocupação de Sofia. Vamos fazer uma fogueira e contar histórias assustadoras à noite. Isso vai ser divertido. Enquanto Lucas organizava suas coisas, ele não conseguia deixar de pensar no quanto estava ansioso para essa escapada. Ele queria se reconectar consigo mesmo, longe das distrações da cidade e das memórias dolorosas. Com um sorriso no rosto, ele colocou sua barraca e os equipamentos de camping na mochila. No caminho para a floresta, as conversas eram animadas e cheias de risadas. No carro eles estavam cantando e se divertindo. Lucas sentia que essa viagem poderia ser o começo de algo novo para ele. Ao chegarem à entrada da floresta, a atmosfera mudou um pouco. As árvores altas pareciam sussurrar segredos uns aos outros enquanto o vento passava por entre os galhos. É aqui que começamos nossa aventura, exclamou Daniel, estacionando o carro. O grupo saiu do veículo e começou a caminhar pela trilha que levava ao local do acampamento. As sombras das árvores criavam um padrão intrigante no chão coberto de folhas secas. Enquanto caminhavam, Sofia não pôde deixar de mencionar novamente os rumores sobre a floresta. Sério, pessoal? Eu ouvi que algumas pessoas dizem ter ouvido sussurros vindo das árvores à noite. Lucas riu novamente, mas uma parte dele ficou inquieta com a ideia. Só são histórias para assustar os mais medrosos, disse ele, tentando manter o tom leve. Mas conforme se aprofundavam na floresta, uma sensação estranha começou a se instalar em seu peito. Finalmente, chegaram ao local escolhido para acampar, uma clareira cercada por árvores imponentes e uma vista deslumbrante do céu azul acima. Lucas começou a montar sua barraca enquanto seus amigos preparavam a fogueira. Isso vai ser incrível, pensou Lucas enquanto olhava ao redor. Ele sentia que essa viagem era exatamente o que precisava para deixar o passado para trás e encontrar um novo começo. Com as barracas montadas e a fogueira acesa, eles se acomodaram ao redor das chamas crepitantes. A noite prometia ser cheia de risadas e histórias, mas também havia um pressentimento no ar que Lucas não conseguia ignorar. A fogueira crepitava, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor enquanto Lucas e seus amigos se acomodavam em torno das chamas. O calor da fogueira contrastava com a brisa fresca da noite, criando uma atmosfera acolhedora. As risadas ecoavam pela clareira enquanto eles compartilhavam histórias de suas vidas, mas a conversa logo se desviou para o que havia além daquelas árvores. Então, quem vai contar a primeira história de terror? Perguntou Daniel, com um sorriso travesso. Sofia olhou para ele com uma expressão de preocupação. Sério? Você sabe que essa floresta tem uma reputação, certo? Não é só uma lenda. Ah, vamos lá. É só uma história, respondeu Lucas, tentando manter o clima leve. Nada vai acontecer. Ele se lembrou das histórias que ouvirá quando era criança sobre a jovem que desaparecera na floresta. Aquela lenda sempre o intrigara, mas agora parecia apenas um conto de fadas. Enquanto Daniel começava a contar uma história sobre um espírito vingativo que assombrava a floresta, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou ignorar a sensação e se concentrar na narrativa animada de seu amigo. Mas à medida que a noite avançava, os sussurros da floresta começaram a se tornar mais perceptíveis. Você ouviu isso? Perguntou Sofia, interrompendo Daniel no meio da história. Todos ficaram em silêncio, prestando atenção ao som suave que parecia vir das árvores. Era como se algo estivesse sussurrando entre os ramos. É só o vento, Lucas disse rapidamente, mas sua voz soou menos convincente do que gostaria. Ele olhou ao redor, tentando ver se havia algo ali, mas tudo parecia normal.
O grupo voltou a rir e conversar, mas Lucas não conseguia sacudir a sensação de que algo estava observando-os. Conforme as horas passavam e as estrelas brilhavam no céu noturno, eles decidiram se retirar para suas barracas. Lucas tentou relaxar, mas os sussurros continuavam a ecoar em sua mente. Ele se virou em sua barraca, tentando encontrar conforto em seus pensamentos. Naquela noite, ele teve um sonho vívido. Ele estava na floresta, cercado por árvores altas e escuras. Os sussurros estavam mais altos agora, chamando seu nome e revelando segredos que ele preferia esquecer. Uma figura feminina apareceu entre as sombras, uma jovem com olhos tristes e um sorriso melancólico. "Ajude-me", ela sussurrou antes de desaparecer nas sombras. Lucas acordou abruptamente, o coração disparado e a respiração acelerada. A escuridão da barraca parecia mais opressiva agora, e ele não conseguia sacudir a imagem da jovem de seu sonho. Ele olhou para fora da barraca, onde as árvores pareciam mais ameaçadoras sob a luz da lua. O sussurro persistente parecia mais real do que nunca, como se estivesse chamando-o para fora da segurança da barraca. "É só um sonho", ele murmurou para si mesmo enquanto tentava voltar a dormir. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida crescia: talvez as histórias sobre aquela floresta não fossem apenas lendas. O sol nasceu lentamente, filtrando sua luz através das copas das árvores e iluminando a clareira onde o grupo havia montado acampamento. Lucas acordou com a sensação de que a noite anterior havia sido mais do que apenas um sonho. Ele se espreguiçou e saiu da barraca, tentando afastar a inquietação que o acompanhava. Sofia já estava acordada, preparando o café sobre a fogueira. "Bom dia!" "Dormiu bem?", perguntou ela, com um sorriso que não escondia completamente sua preocupação. Lucas hesitou antes de responder, lembrando-se da figura triste de seu sonho. "Sim, claro", disse ele, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "Só tive um sonho estranho." Sofia arqueou uma sobrancelha, mas não insistiu. Daniel logo se juntou a eles, bocejando e esfregando os olhos. "Vamos explorar um pouco a floresta hoje", sugeriu Daniel, animado. "Quero ver se encontramos aquele lago que fica mais adiante." Lucas sentiu uma pontada de ansiedade ao pensar em se afastar do acampamento, mas a ideia de passar o dia em atividades ajudaria a distrair sua mente inquieta. Depois de um rápido café da manhã, o trio pegou suas mochilas e começou a caminhar pela trilha. O ar estava fresco e o canto dos pássaros criava uma sinfonia natural ao redor deles. À medida que se aprofundavam na floresta, Lucas tentava absorver a beleza do lugar, mas os sussurros ainda ecoavam em sua mente. Enquanto caminhavam, Sofia começou a contar mais sobre as lendas da floresta. "Dizem que aquela jovem desaparecida costumava vir aqui para encontrar paz. Mas algo deu errado e ela nunca voltou." Lucas sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. "É só uma história para assustar os turistas", Daniel interrompeu, rindo. "Vamos nos concentrar em encontrar o lago e nos divertir." Lucas tentou seguir o conselho de Daniel e se distrair com as conversas leves, mas as palavras de Sofia pairavam em sua mente. Após algumas horas de caminhada, eles finalmente chegaram ao lago. A água era cristalina e refletia as árvores ao redor como um espelho. O grupo soltou gritos de alegria e começou a brincar na água fresca. Lucas mergulhou e nadou até sentir que as preocupações estavam se dissipando. No entanto, quando saiu da água e se sentou à beira do lago para secar, ele ouviu novamente os sussurros. Eles eram mais distintos agora, formando palavras que pareciam chamar seu nome. Ele olhou ao redor, mas seus amigos estavam ocupados brincando e não perceberam sua inquietação. "Lucas! Vem cá", gritou Daniel, puxando-o para participar de um jogo improvisado. Lucas forçou um sorriso e se juntou a eles, mas não conseguia ignorar a sensação crescente de que algo estava errado. A tarde passou rapidamente entre risadas e brincadeiras, mas quando o sol começou a se pôr, uma sombra parecia pairar sobre o grupo. Eles decidiram voltar ao acampamento antes que escurecesse demais. O caminho de volta parecia mais longo do que antes, e a escuridão começava a engolir a floresta à medida que as árvores se tornavam silhuetas ameaçadoras. Quando finalmente chegaram à clareira, Lucas sentiu um alívio momentâneo ao ver as luzes da fogueira ainda acesas. Mas assim que se acomodaram novamente ao redor das chamas, os sussurros começaram novamente, desta vez mais altos e mais insistentes. "Você ouviu isso?", perguntou Sofia com uma expressão preocupada enquanto olhava para as árvores escuras ao redor deles. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto tentava encontrar palavras para tranquilizá-la. "É só o vento",
respondeu ele rapidamente, mas sua própria insegurança estava evidente em sua voz trêmula. A noite prometia ser longa e cheia de mistérios não resolvidos. A noite caiu sobre a floresta como um manto pesado, e as sombras se alongaram, criando formas estranhas que dançavam ao redor da fogueira. Lucas tentava ignorar os sussurros que ecoavam entre as árvores, mas a tensão no ar era real. O grupo se acomodou mais perto da fogueira, tentando se aquecer e afastar a inquietação. Vamos fazer algo para nos distrair, sugeriu Daniel, quebrando o silêncio. Que tal uma caminhada noturna? Podemos explorar um pouco mais a floresta. Sofia olhou para ele com desconfiança. Você tem certeza? Não acho que seja uma boa ideia. Ah, vem. Vai ser divertido. E se estivermos perdidos, podemos sempre voltar pela trilha. Lucas hesitou, mas a ideia de se afastar do acampamento parecia atraente. Ele queria esquecer os sussurros e as lendas por uma noite. Vamos lá, Sofia. Será uma aventura. Relutantemente, Sofia concordou e o grupo se levantou, seguindo Daniel enquanto ele liderava o caminho pela trilha iluminada pela luz da lua. A floresta parecia diferente à noite, os sons eram mais intensos e as sombras mais profundas. Lucas sentia um frio na espinha, mas tentava ignorar. Enquanto caminhavam, Daniel contava histórias de suas aventuras anteriores em acampamentos, tentando manter o clima leve. Mas à medida que avançavam mais fundo na floresta, a sensação de desconforto aumentava. Os sussurros pareciam mais próximos agora, como se estivessem seguindo-os. Após algum tempo caminhando, Lucas começou a perceber que não reconhecia mais o caminho. As árvores pareciam idênticas e a trilha estava coberta de folhas secas que tornavam difícil ver onde pisavam. Daniel, você tem certeza de que estamos indo na direção certa? Perguntou Lucas, sentindo a ansiedade crescer. Claro. É só um pouco mais adiante, respondeu Daniel com confiança, mas Lucas notou uma hesitação em sua voz. Quando finalmente pararam para descansar, Sofia olhou ao redor com preocupação. Não sei, e não parece certo. Vamos voltar, sugeriu ela, mas Daniel insistiu que ainda estavam no caminho certo. A tensão começou a aumentar entre eles à medida que discutiam sobre qual direção seguir. Eu não quero ficar aqui à noite, disse Sofia com um tremor na voz. Essas histórias, elas estão me deixando nervosa. Lucas sentiu um nó no estômago ao lembrar das lendas sobre a jovem desaparecida. Está tudo bem. Vamos voltar pelo mesmo caminho, disse Lucas, tentando acalmar os ânimos. Mas quando tentaram retratar o caminho de volta, perceberam que tudo parecia diferente. As árvores agora pareciam mais fechadas e as sombras mais ameaçadoras. O desespero começou a tomar conta do grupo quando perceberam que haviam se perdido de verdade. O silêncio da floresta era opressivo e os sussurros agora eram uma cacofonia de vozes indistintas que ecoavam em suas mentes. Precisamos encontrar um lugar seguro para passar a noite, disse Daniel com um tom de urgência em sua voz. Vamos nos abrigar até amanhecer. Eles começaram a procurar um local onde pudessem se esconder da escuridão crescente. Finalmente, encontraram uma pequena clareira cercada por árvores densas. Com dificuldade, montaram uma pequena área para passar a noite, mas o medo os acompanhava como uma sombra constante. Enquanto se acomodavam no chão duro da floresta, os sussurros continuavam a ecoar em seus ouvidos. Lucas olhou para seus amigos e viu o medo refletido em seus rostos. Ele sabia que precisava ser forte por eles, mas como poderia enfrentar os próprios demônios quando nem mesmo conseguia entender o que estava acontecendo? A noite prometia ser longa e cheia de incertezas enquanto eles aguardavam ansiosamente pela luz do dia. A escuridão da floresta parecia se intensificar à medida que a noite avançava. Os sussurros que antes eram apenas um murmúrio distante agora se tornaram um coro inquietante, ecoando em torno da pequena clareira onde Lucas e seus amigos tentavam se abrigar. A tensão era real, e cada um deles se encolhia sob o peso do medo e da incerteza. Lucas se sentou em um tronco caído, tentando acalmar sua mente. Ele sabia que precisava ser forte, mas a sensação de impotência o consumia. O que está acontecendo? Ele murmurou para si mesmo, sem saber que os sussurros estavam prestes a revelar verdades que ele preferia ignorar. Sofia estava encostada em uma árvore, com as mãos cobrindo o rosto. Isso não é normal, ela disse, a voz trêmula. Esses sussurros, eles parecem impessoais. Lucas olhou para ela, sentindo um aperto no coração. Ele também havia sentido isso, as vozes soavam como se conhecessem seus medos mais profundos.
Talvez seja só nossa imaginação, Daniel tentou argumentar, mas sua voz soava incerta. Vamos tentar dormir. Amanhã de manhã, tudo parecerá melhor. Mas ninguém conseguiu relaxar. O frio da noite penetrava suas roupas e os sussurros continuavam a ecoar, mais altos e mais insistentes. Foi então que Lucas ouviu seu nome sendo sussurrado entre as árvores. Ele congelou, os olhos arregalados. Vocês ouviram isso? Perguntou, a voz quase um sussurro. Sofia e Daniel trocaram olhares nervosos. É só o vento, Daniel insistiu novamente, mas Lucas não estava convencido. Ele se levantou e começou a andar em direção ao som. As vozes pareciam chamá-lo, revelando segredos que ele havia enterrado há muito tempo. Lucas! Onde você vai? Gritou Sofia, mas ele não respondeu. Ele estava hipnotizado pelos sussurros que agora pareciam mais claros, mais pessoais. Ajude-me, uma voz feminina implorava, e Lucas sentiu seu coração disparar. Ele seguiu os sons até uma árvore imponente, suas raízes expostas como garras no chão coberto de folhas. O ar estava pesado com uma energia estranha, e Lucas parou diante da árvore, sentindo uma conexão inexplicável. Quem está aí? Ele perguntou em voz alta, sua voz ecoando na escuridão. E então as vozes começaram a se formar em palavras distintas, revelações sobre seus medos e arrependimentos. Você não deveria ter deixado, e uma voz sussurrou, e Lucas sentiu um golpe de dor ao lembrar de sua irmã mais nova, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ele nunca havia conseguido lidar com a culpa por não ter estado lá para protegê-la. As lembranças inundaram sua mente, risadas infantis, promessas não cumpridas e a sensação de perda que o acompanhava desde então. Desculpe, ele murmurou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto a dor do passado ressurgia com força total. Sofia e Daniel se aproximaram cautelosamente, percebendo a mudança na atmosfera. Lucas! O que está acontecendo? Perguntou Sofia, preocupada. É sobre minha irmã, ele respondeu entre soluços. Eu nunca consegui perdoar a mim mesmo. As vozes ao redor dele pareciam entender sua dor e começaram a acalmá-lo com murmúrios suaves. Você precisa enfrentar isso, uma voz disse claramente agora, não mais um sussurro distante, mas uma afirmação poderosa. Só assim você poderá seguir em frente. Lucas olhou para seus amigos com desespero nos olhos. Eu não sei como fazer isso. Estamos aqui com você, disse Daniel firmemente. Vamos enfrentar isso juntos. As palavras de apoio de seus amigos trouxeram um pouco de conforto em meio ao caos emocional. Enquanto os sussurros continuavam a ecoar ao redor deles, Lucas percebeu que precisava confrontar não apenas seus próprios demônios, mas também ajudar seus amigos a enfrentarem os segredos que estavam escondidos dentro deles. A floresta estava viva com histórias não contadas, e agora era hora de liberá-las. A atmosfera na clareira estava carregada de emoções enquanto Lucas tentava processar as revelações que acabará de enfrentar. Ele olhou para Sofia e Daniel, que estavam ao seu lado, mas a tensão entre eles começou a se intensificar. O peso dos sussurros e das verdades não ditas pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Precisamos voltar para o acampamento, disse Sofia, sua voz trêmula. Esses sussurros estão nos deixando loucos. Não podemos ficar aqui mais tempo. Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele queria voltar, mas também sabia que precisava enfrentar o que estava acontecendo. Se voltarmos agora, nada vai mudar, respondeu Lucas, tentando manter a calma. Precisamos entender o que está acontecendo. Esses sussurros, e eles estão nos mostrando algo. Você está falando sério? Eles estão apenas nos assustando, exclamou Daniel, sua frustração transparecendo. Eu não quero ficar aqui mais um minuto. Vamos embora. A tensão entre os amigos aumentou, e a clareira parecia encolher ao redor deles. Daniel, você não entende. Isso é sobre nós. Sobre nossos medos e segredos, Lucas gritou, sua voz ecoando na escuridão. Ele sentia a pressão crescendo dentro dele, e as vozes começaram a se intensificar novamente, como se estivessem respondendo à sua angústia. E se esses segredos forem demais para nós? Daniel retrucou, seu tom de voz aumentando. E se essas vozes forem reais? E se estivermos apenas alimentando algo que não conseguimos controlar? Sofia tentou intervir. Pessoal, vamos nos acalmar. Não precisamos brigar agora.
Estamos todos assustados. Mas as palavras dela pareciam não ter efeito, a tensão era palpável. Eu só quero voltar para casa, disse Daniel, sua voz agora mais baixa, mais cheia de desespero. Eu não consigo lidar com isso. A frustração de Daniel estava clara, e Lucas percebeu que a situação estava prestes a se tornar insustentável. Se você quiser ir embora, vá. Mas eu não posso simplesmente ignorar isso, Lucas respondeu com raiva, sentindo-se traído por seu amigo. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos, mas não esperava que isso significasse perder seus amigos no processo. As vozes começaram a gritar em sua mente, misturando-se com os sentimentos de culpa e desespero. Ele se sentiu preso entre o desejo de ajudar seus amigos e a necessidade de confrontar suas próprias verdades. Calem-se, ele gritou para as vozes invisíveis ao redor deles, sua frustração transbordando. Mas o grito apenas intensificou os sussurros, tornando-se uma cacofonia ensurdecedora. Sofia olhou para Lucas com preocupação. Nós precisamos nos unir agora mais do que nunca. Não podemos deixar que isso nos separe. Mas a divisão já havia sido criada, as palavras de Lucas haviam ferido Daniel profundamente. Se você quer ficar aqui e enfrentar essas vozes sozinho, então faça isso, Daniel disse friamente antes de se afastar em direção à escuridão da floresta. O coração de Lucas afundou ao ver seu amigo se afastar. Daniel, espere, ele gritou, mas foi em vão. A escuridão engoliu Daniel enquanto ele desaparecia entre as árvores. Lucas sentiu um desespero profundo tomar conta dele enquanto os sussurros aumentavam em intensidade. Ele havia perdido não apenas o controle da situação, mas também um amigo em quem confiava. Agora, cercado pela escuridão e pelos ecos de suas próprias inseguranças, ele percebeu que precisava agir rapidamente, antes que os sussurros os consumissem completamente. A clareira estava em silêncio, exceto pelos sussurros persistentes que continuavam a ecoar na mente de Lucas. Ele sentiu uma onda de desespero ao perceber que Daniel havia se afastado, deixando-o e Sofia sozinhos em meio à escuridão. O peso da culpa e da responsabilidade o esmagava. Como poderia ter deixado as coisas chegarem a esse ponto? Precisamos encontrá-lo, disse Sofia, sua voz tensa. Ele não pode ficar sozinho na floresta. É perigoso. Lucas concordou, mas uma parte dele hesitava. Ele sabia que precisava enfrentar seus próprios demônios antes de poder ajudar Daniel. Espere, ele disse, segurando o braço de Sofia. Antes de irmos atrás dele, precisamos nos concentrar. Essas vozes estão tentando nos dizer algo. Precisamos enfrentá-las juntos. Sofia olhou para ele, confusa e assustada. Como podemos fazer isso? Elas estão nos deixando loucos. Ela estava visivelmente nervosa, mas Lucas podia ver que havia uma centelha de determinação em seus olhos. Se conseguirmos entender o que essas vozes querem de nós, talvez possamos encontrar Daniel e sair daqui, sugeriu Lucas. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Vamos nos sentar e compartilhar nossos medos. Precisamos ser honestos um com o outro. Relutantemente, Sofia assentiu e os dois se sentaram no chão coberto de folhas secas. O ar estava pesado com a expectativa, e os sussurros pareciam intensificar-se à medida que eles se preparavam para enfrentar suas verdades. Eu tenho medo de não ser suficiente, começou Sofia, a voz tremendo. Sempre achei que tinha que ser perfeita para agradar aos outros, mas nunca me sinto assim. Lucas a ouviu atentamente, sentindo empatia por sua vulnerabilidade. Você não precisa ser perfeita, respondeu ele suavemente. Ninguém é. Todos nós temos nossas falhas. Os sussurros pareciam acalmar-se momentaneamente, como se estivessem ouvindo também. Agora era a vez de Lucas falar. Eu tenho medo de falhar novamente. Eu não consegui proteger minha irmã quando ela mais precisou de mim. E agora sinto que estou perdendo meus amigos também. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele falava sobre sua dor mais profunda. Os sussurros começaram a se transformar em murmúrios suaves, quase como se estivessem confortando-os. Sofia olhou para Lucas com compreensão nos olhos. Você não pode carregar essa culpa sozinho. Você fez o melhor que pôde naquelas circunstâncias. A conexão entre eles parecia fortalecer-se à medida que compartilhavam seus medos mais profundos. Lucas sentiu um peso sendo levantado de seus ombros, era como se os sussurros estivessem se transformando em vozes de apoio.
Precisamos encontrar Daniel agora, disse Lucas com renovada determinação. Ele precisa saber que não está sozinho. Sofia concordou e juntos levantaram-se, prontos para enfrentar a escuridão da floresta novamente. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, os sussurros começaram a se intensificar novamente, mas agora eram diferentes, mais claros e menos ameaçadores. Era como se as vozes estivessem guiando-os em direção a Daniel. Daniel, gritou Lucas enquanto avançavam pela floresta densa. O som do seu próprio nome ecoou entre as árvores, mas não houve resposta imediata. Eles continuaram chamando por ele até que finalmente ouviram um leve movimento à frente. Era Daniel, parado em uma pequena clareira iluminada pela luz da lua filtrada pelas copas das árvores. Daniel, exclamou Sofia ao vê-lo, correndo em sua direção. Lucas seguiu logo atrás, aliviado por encontrá-lo novamente. Daniel olhou para eles com um misto de alívio e confusão. O que aconteceu? Eu ouvi vocês discutindo e pensei que vocês estivessem brigando. Nós não estamos brigando, disse Lucas rapidamente. Estamos aqui para enfrentar isso juntos. Ele percebeu que a jornada pela floresta não era apenas sobre encontrar o caminho de volta para casa, era sobre enfrentar os medos que os mantinham presos. Com os três juntos novamente, eles estavam prontos para encarar o que quer que a floresta lhes reservasse, juntos. Com os três amigos reunidos na clareira iluminada pela lua, uma nova determinação preenchia o ar. Lucas, Sofia e Daniel se olharam, cada um reconhecendo a luta interna que haviam enfrentado. Agora, mais do que nunca, eles precisavam se unir para enfrentar os sussurros que ainda ecoavam na floresta. Precisamos entender o que esses sussurros realmente significam, disse Lucas, sua voz firme. Eles nos mostraram nossos medos, mas também nos trouxeram de volta uns aos outros. Vamos usar isso a nosso favor. Sofia assentiu. Sim, precisamos confrontar o que está nos prendendo aqui. Não podemos deixar que essas vozes nos dominem. Daniel respirou fundo, ainda visivelmente abalado, mas a presença de seus amigos parecia dar-lhe força. Vamos nos sentar novamente e compartilhar tudo o que sentimos, sugeriu Lucas. Dessa vez, vamos fazer isso juntos. Eles se acomodaram em um círculo, as mãos unidas, prontos para enfrentar os sussurros que ainda os cercavam. Eu tenho medo de não ser ouvido, começou Daniel, sua voz baixa. Sempre achei que minhas opiniões não importavam. Que eu não era importante. As palavras saíram como um sussurro, mas a sinceridade delas ressoou no coração de Lucas e Sofia. Você é importante, Daniel, disse Sofia rapidamente. Sua voz importa para nós. Você sempre esteve ao nosso lado. O encorajamento dela parecia iluminar a clareira. Lucas então falou sobre sua culpa em relação à irmã. Eu sempre me culpei por não ter conseguido protegê-la. Mas agora percebo que preciso deixar isso ir. Eu não posso mudar o passado. Ele sentiu um peso sendo levantado enquanto falava. E eu tenho medo de perder vocês, disse Sofia, a voz embargada. A floresta me fez perceber o quanto valorizo nossa amizade e como não quero que nada nos separe. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto os sussurros começaram a se acalmar. Nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, os sussurros se tornaram mais suaves e reconfortantes. Era como se a floresta estivesse ouvindo e respondendo à sinceridade deles. Agora é hora de deixarmos esses medos para trás, disse Lucas com convicção. Vamos liberar tudo isso. Eles fecharam os olhos e respiraram profundamente, permitindo que suas emoções fluíssem livremente. Com uma voz unida, começaram a falar em coro: nós deixamos nossos medos para trás. Nós somos mais fortes juntos. As palavras ecoaram na floresta, crescendo em intensidade à medida que falavam. Os sussurros começaram a se dissipar, transformando-se em uma melodia suave que envolvia a clareira. Lucas sentiu uma onda de alívio enquanto os medos que o atormentavam começavam a desaparecer. Quando abriram os olhos novamente, a clareira parecia diferente, mais iluminada e acolhedora. A sensação de opressão havia sido substituída por um sentimento de liberdade e renovação. Conseguimos, disse Daniel com um sorriso genuíno no rosto. Estamos livres. Sofia e Lucas sorriram de volta para ele, sentindo uma conexão renovada entre eles. Com essa nova força, eles se levantaram e decidiram que era hora de voltar ao acampamento. Agora estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a floresta ainda pudesse apresentar juntos.
O sol começou a nascer, lançando raios dourados através das copas das árvores, iluminando a floresta que antes parecia tão ameaçadora. Lucas, Sofia e Daniel caminharam juntos de volta para o acampamento, suas almas mais leves do que nunca. A experiência na floresta havia mudado tudo, não apenas a maneira como viam o mundo ao seu redor, mas também a forma como se viam. Ao chegarem à clareira, encontraram o acampamento intacto, mas a atmosfera estava diferente. A fogueira ainda fumegava, e as barracas pareciam mais acolhedoras sob a luz do novo dia. Lucas respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e das folhas frescas. Estou tão feliz que estamos juntos, disse Sofia, olhando para os amigos com gratidão. Essa experiência nos uniu de uma maneira que eu nunca imaginei. Daniel concordou, um sorriso sincero no rosto. Sim, e agora sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa, juntos, respondeu Lucas. Ele sentia que havia deixado para trás não apenas os medos da floresta, mas também as inseguranças que o haviam assombrado por tanto tempo. Enquanto desmontavam o acampamento e se preparavam para voltar para casa, Lucas percebeu que a jornada na floresta não era apenas sobre enfrentar os sussurros do passado, mas também sobre encontrar força na amizade e na vulnerabilidade. Quando finalmente deixaram a floresta para trás e voltaram à cidade, Lucas olhou para seus amigos e sorriu. Eles estavam prontos para um novo começo, não apenas como indivíduos, mas como um grupo unido pela superação e pela coragem de enfrentar seus medos.